Olá pessoal, professor Ulisses Cisa falando com vocês e gostaria de abordar com vocês hoje sobre a NR6. Lembrando que todas as NRs têm as suas devidas importâncias, mas a NR6 é uma NR em que ela vai trazer uma tratativa diferenciada, uma tratativa em que ela vai apontar para toda e qualquer atividade. Existem atividades que precisam da utilização de equipamentos, e esses equipamentos eles são nomenclaturados como equipamento de proteção individual. Portanto, a NR6 ela vai falar exatamente disso, equipamentos de proteção individual. Professor, do que se trata a NR6? Resposta: equipamentos de proteção individual. Vamos entrar no assunto? Bom, equipamento de proteção individual, mais conhecido como EPI, é importante salientar que deve-se buscar, primeiramente, reduzir os riscos de forma coletiva, através de medidas gerais, porém, muitas vezes, o uso do EPI é inevitável. Como, por exemplo, quando não for possível eliminar os riscos através de proteção coletiva, em trabalhos eventuais, trabalhos rápidos com exposição de curto período. Então, quando a gente não consegue reduzir ou diminuir o risco de forma coletiva, aí entra a ação da individualidade. E existem algumas atividades individuais que é importante o uso de um equipamento, é importante o uso do EPI, como por exemplo, um capacete, uma luva, um protetor auricular, um jaleco, uma bota, um cinto de talabarte. Ou seja, os equipamentos de proteção individual, o nome já está dizendo, é para proteger o indivíduo. Porém, vale ressaltar que as ações de segurança do trabalho, elas visam também o aspecto coletivo. E qual é o conceito geral, professor, e legal sobre a NR6? Então, de acordo com a NR6, da Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera-se que equipamento de proteção individual são esses equipamentos que são utilizados na indústria, no comércio, na área de serviço e que têm a finalidade, o objetivo de proteger o indivíduo, o colaborador. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Então perceba que o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, ele vai trazer um conceito sobre o que é EPI. Portanto, o EPI, equipamento de proteção individual, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, esse é o conceito que você precisa entender. Esse é o conceito que você precisa compreender para que você possa desenvolver um trabalho de forma plena e eficiente. No que tange à legislação, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, mais conhecido como K ou CA. Então, o K ou CA, ele é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. É como, por exemplo, é como se fosse um registro. Quando você vai comprar um remédio na farmácia, por exemplo, todo remédio que vende numa farmácia, seja ele de uma simples dipirona ou um remédio mais complexo, esse remédio ele tem que ser aprovado, ele tem que ter um registro pelos órgãos competentes, pelo Ministério, pelo Ministério da Saúde e pelos os órgãos fiscalizadores. Assim como, por exemplo, um celular que você compra, que ele passa por um processo de fabricação, ele tem que ter o selo, ele tem que ter uma certificação de garantia em que esse produto ele tem veracidade, em que esse produto, de fato, ele é um produto original, um produto que tem qualidade. Então, todo e qualquer produto, quando ele passa por um processo de fabricação, ele tem que ter um selo.
No caso do EPI, ele só pode ser vendido com a indicação desse certificado de aprovação. Então vamos imaginar que você trabalha numa empresa, numa Motor Honda, numa Yamaha, numa Showa, e você precisa utilizar um equipamento de proteção individual e esse equipamento não tem um registro, não tem um selo, ele não tem essa chancela, que é o certificado de aprovação, que no caso aqui é o CA, certamente o conselho que nós te damos é que você não utilize esse equipamento. Por quê? É um equipamento que não tem a chancela, é um equipamento que não é aprovado, é um equipamento que ele não possui a indicação, né, de uso de forma eficiente. Ok? Vem comigo. Bom, é importante salientar também que a NR6, no item 6.3, descreve que a empresa, ou seja, a empresa que empregou o funcionário, ela é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuita os EPIs. E esse EPI tem que ser adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Esse EPI, ele não pode ser de forma alguma um EPI que já foi utilizado, ele não pode ser um EPI sujo, ele não pode ser um EPI quebrado, ou seja, o EPI tem que ser distribuído de forma gratuita, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. E você, que é colaborador, que é empregado, você pode recusar esse EPI caso ele não venha com as condições corretas de uso. Pegou? Vem comigo. Vamos lá. E quais são as obrigações do empregador? Quais são as obrigações da Motor Honda, da Yamaha, da Showa do Brasil, essas empresas de renome, seja uma empresa pequena, média ou grande porte, toda empresa, todo empregador que tem um CNPJ e que possui empregado e que as suas atividades são atividades de risco, é importante salientar que ele tem algumas obrigações. Dentre elas, adquirir o adequado ao risco da atividade, exigir seu uso, fornecer somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente, orientar e treinar o trabalhador quanto ao seu uso, guarda e conservação. Então vamos imaginar que eu seja um empregador. Eu tenho uma empresa e eu tenho os funcionários. Então eu preciso treinar os funcionários para utilizar os equipamentos. Eu preciso possibilitar distribuir esses equipamentos para os meus funcionários de forma adequada e aprovado pelo órgão nacional competente. Ou seja, eu tenho as obrigações enquanto empregador. Perfeito. Além disso, é uma obrigação do empregador substituir imediatamente quando extraviado ou danificado, assim como responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Perceba as obrigações, quantas são a importância e a responsabilidade que o empregador ele tem mediante a distribuição dos EPIs para os seus empregados. Tá? E quais são as obrigações do empregado? Bom, quais são as obrigações quando uma pessoa ela é empregado, ela é colaboradora? Ela tem que usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Ou seja, se eu sou empregado e eu utilizo um protetor auricular, eu não posso pegar esse protetor auricular e ficar brincando de bole-bole. Eu não posso ficar brincando de ficar jogando no outro. Não, não, não. Eu tenho que usar esse EPI de forma adequada. Além disso, responsabilizar-se pela guarda e conservação. Eu tenho que cuidar do meu equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, se o equipamento está danificado, se o equipamento não está em boa conservação, eu preciso imediatamente informar ao empregador. Além disso, eu tenho que cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso adequado. Então, tanto o empregado como o empregador têm as suas obrigações no que tange aos equipamentos de proteção individual. Vamos lá. Professor, e quais são os tipos de EPIs? Vamos lá. Existem os EPIs para a proteção da cabeça, que no caso são os capacetes de segurança. O capacete de segurança ele é um dispositivo rígido,
usado para a proteção da cabeça contra impactos ou penetração de objetos que caem, assim como contra choque elétrico e no combate a incêndio. Então, o capacete, ele não é um enfeite, ele é um dispositivo de segurança, tem que ser rígido, ele serve para proteger a cabeça contra impactos, penetração de objetos e etc. Então perceba que o capacete ele tem a sua importância. Ele não é um enfeite, como por exemplo, muitos motoqueiros utilizam no cotovelo, muitos motoqueiros não utilizam os seus equipamentos, assim como muitos funcionários acham que o capacete é apenas um enfeite. Então, se na empresa eu sou obrigado a utilizar um capacete de segurança, então eu tenho que usar, eu tenho que utilizar, porque eu estou resguardando a minha saúde, a minha segurança e a minha integridade física. Aqui eu tenho alguns modelos, né? Você percebe aí que eu tenho modelos dos mais simples e os mais complexos. Vai depender muito da atividade, vai depender muito da execução daquilo que o funcionário exerce. Então você vai perceber que eu tenho o modelo mais simples, eu tenho um modelo que ele tem viseira, eu tenho o uso do capacete para diversas atividades. O mais importante é que eu possa, ou o colaborador, possa utilizar os seus equipamentos de forma correta. Bom, um outro equipamento que ele é muito conhecido é o capuz. Professor, e o que é o capuz? O capuz é uma proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica, respingo de produtos químicos e contato com partes giratórias ou móveis de máquina. Consistem em elementos que têm a função principal de evitar o aprisionamento e arrancamento dos cabelos ou do couro cabeludo. Exemplo, engrenagens, correntes e outros mecanismos rotativos de máquinas. Vamos ver aqui, ó. Esse aí, ó, você está observando nessa imagem, isso aí é um capuz. Ele protege a cabeça, ele protege os cabelos, ele protege o pescoço, protege os ombros, ele protege a parte do tórax. Então, essa proteção vai inibir respingos, vai inibir que o cabelo possa prender, por exemplo, em algumas máquinas, arrancando o couro cabeludo. Então, olha a importância desse equipamento. Bom, um outro equipamento que eu quero te apresentar são os óculos. Os óculos consistem de armação com artes reforçadas, proteção lateral total ou parcial. A lente pode ser de policarbonato ou de cristal, nos tipos incolor, fumê ou colorido. Os óculos de segurança têm como função dar proteção aos olhos, né? Os olhos, a retina. Os olhos é uma área muito sensível. E aí, se eu não tiver cuidado, eu posso ficar cego. Bom, a proteção no que tange aos óculos é justamente contra impacto de partículas sólidas ou fagulhas, contra aerodispersoides ou respingos líquidos, contra ofuscamento e radiação, infravermelho, ultravioleta, ou seja, o óculos ele vai trazer uma proteção fantástica para os olhos. Olha aí alguns modelos. Eu tenho dos modelos de cristais, os modelos de lente normal, sem a utilização de graus, onde somente servirá para a proteção dos olhos, da retina e do globo ocular. Veja a importância. Bom, eu vou ter também os protetores faciais, que consiste essencialmente de um anteparo específico, articulado a uma suspensão ajustável. Ele tem como função dar proteção à face e ao pescoço contra impacto de partículas volantes, respingos líquidos, calor, radiação, ofuscamento e radiações luminosas. O protetor facial, ele vai te dar uma proteção um pouco mais abrangente do que a dos óculos. Veja aí a imagem. Você percebe que na cor azul, essa proteção facial está cobrindo todo o rosto. E por dentro também tem um óculos de proteção. Ou seja, o operário, o colaborador, ele trabalha com uma segurança total. Vale ressaltar que, ainda que o colaborador possa estar utilizando os equipamentos de proteção, os equipamentos eles não inibem, eles não isentam do risco e nem do perigo, mas eles podem amenizar o impacto negativo. Máscara de solda tem como função dar proteção à face e aos olhos contra impacto de partículas volantes, radiação, ultravioleta e infravermelho e contra luminosidade intensiva.
muitos operários não gostam de utilizar a máscara de solda. Tá? Eu já vi muitos operários, muitas pessoas que trabalham com solda e eles não usam esse equipamento de grande importância. O problema é quando essa faísca, esse respingo pega nos olhos ou na parte da pele, talvez o problema seja irreversível. Então, o mais interessante é utilizar os equipamentos de proteção individual. Protetor auditivo. São utilizados quando o nível de pressão sonora é superior ao estabelecido, conforme a NR15. Então, lá na NR15, existe uma tabela onde ela vai apontar quando é que o protetor auditivo tem que ser utilizado, quando ele passa uma pressão sonora. Então, existe uma tabela e essa tabela vai apontar se a determinada atividade necessita ou não utilização do protetor auditivo. Aí existe os protetores de inserção, que é o mais conhecido como plug, e os protetores de tipo concha, né? Aí você vai visualizar a taxa de pressão, tá? Quando é ou não permitido a utilização desses protetores. Aí aqui eu tenho alguns modelos, dos mais simples aos mais complexos, dependendo da atividade. Eu tenho aqui os protetores auriculares, modelos, por exemplo, cenoura, o modelo adaptável, em forma de como se fosse ali uma espécie de chaveamento. Eu tenho os abafadores. O que vai definir a utilização desse modelo é justamente o tipo de atividade. Quanto maior for o ruído, melhor e maior será a proteção dos ouvidos. Aí faz-se necessária a utilização dos equipamentos conforme a atividade. Outros modelos, né? Eu tenho esse modelo aqui do lado direito, que parece ali uma espécie de... não é um megafone que eu quero dizer, mas um abafador, né? Isso aqui é bastante conhecido. E a ilustração aqui da moça utilizando o abafador já na prática. Bom, respiradores purificador de ar. O que é isso, professor? São utilizados para a proteção das vias respiratórias contra contaminantes nocivos presentes no ambiente, que são os gases, vapores, aerodispersóides com partículas sólidas, fumos metálicos e névoas e neblinas. Então, os respiradores purificador de ar também têm a sua importância. Eles podem ser de dois tipos, somente respirador, máscara descartável, e os respiradores com utilização de filtro, onde vai filtrar o ar sendo inspirado. Aí nós temos as máscaras com os filtros, nós temos 3 modelos, com filtro químico, o filtro mecânico e o filtro combinado. O filtro químico, ele ressalta a proteção contra gases e vapores. O filtro mecânico, ele protege contra suspensões particuladas, como fumos metálicos, névoas e poeiras. E o filtro combinado para o uso quando há contaminação simultânea com gases ou vapores e partículas em suspensões. Os filtros têm tempo de uso limitado, que dependem, sobretudo, da concentração do tóxico e tempo de uso. Então, perceba também a importância, tá, dos respiradores purificadores de ar. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? O rapaz aí pistolando, né? Talvez seja uma tinta saindo, a tinta vai exalar um cheiro, algo forte, e ele precisa de uma proteção nas suas vias respiratórias. Então ele vai utilizar uma máscara, em que ele possa fazer o trabalho com propriedade. Aqui eu tenho um respirador purificador de ar de segurança tipo peça. Você perceba que é um equipamento que tem uma certa complexidade, um quarto facial, ou seja, ele vai abranger parte da face, composto de borrachas de silicone, dotado de 1 ou 2 suportes onde são rosqueados filtros, mecânico e químico combinado. Então é um equipamento complexo em que ele vai trazer uma tratativa diferenciada para o exercício da atividade que o operador ou colaborador esteja fazendo. Aqui eu tenho algumas imagens que possam demonstrar a utilização do mesmo. Respiradores de adução de ar são aqueles que fornecem ao operário uma atmosfera respirável, conseguida
independentemente do ambiente de trabalho. Ele isola o usuário do seu ambiente, recebendo o ar de outras fontes. O seu uso é para ambientes pobres em oxigênio ou com altas concentrações de contaminantes, nos quais máscaras com filtro não resolvem. Então, esses respiradores de adução de ar, eles podem ser tipo de linha ar comprimido ou máscara autônoma de circuito aberto ou fechado. Eu tenho aqui algumas imagens e detalhe, esse equipamento ele vai dar um conforto melhor para que a pessoa ou o operário ou o colaborador faça o exercício da profissão da sua atividade. Tá? Ou seja, isolando de fato a respiração dessa pessoa para que ele possa exercer o trabalho. Protetores contra o tronco. São vestimentas de segurança que oferecem proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica e química, radioativa ou meteorológica e umidade, proveniente de operações com uso de água. Perceba, aí nós temos alguns exemplos: corte e atritos, projeção de partículas, golpes, abrasão, calor radiante, respingo de metal quente, respingo de ácido e demais substâncias nocivas, chispas incandescentes e condições climáticas. Essas vestimentas podem ser aventais, jaquetas, capas e coletes sinalizadores e etc. Dependendo do risco a proteger, podem ser confeccionadas em couro, PVC, neoprene, borracha, plástico ou tecido. Então, dependendo do risco, esse material pode ser fabricado ou de couro, ou de PVC, de borracha, plástico, tecido, lona e etc. Avental. Nós temos aí o avental de raspa, o avental de trevira, o avental em PVC e o avental Kevlar. Ou seja, o avental também é um protetor de proteção individual, equipamento de proteção individual. Jaleco. É um paletó confeccionado em tecido com fechamento de botão de pressão ou velcro. Pode ou não ter capuz. Perceba a imagem, né? Ele tem aí uma imagem desse rapaz, dessa pessoa, onde ele utiliza esse jaleco com uma proteção na cabeça e nos membros superiores, envolvendo aí o tórax. Capas de chuva. Elas podem ser em PVC laminado, com manga, morcego, tipo morcego, conjunto ou aventais. Então, essas capas de chuva são bastante utilizadas como também protetores individuais, equipamento de proteção individual. Eu tenho aqui alguns modelos onde estão usando esse equipamento. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, desse momento, e fique atento e atenta para o próximo vídeo. Até a próxima aula. Um grande abraço do professor Ulisses Cisa. Valeu!